Graça e paz, queridos, amém? Amém? Que alegria imensa poder estar aqui nessa noite, na casa de Deus, presidida por amigos, homens de Deus, pastor Fernando, Cal, prazer estar aqui com vocês novamente. Pastor Anselmo, nós temos um Anselmo lá também. Todo Anselmo é brabo. Não é não, né? É gente boa. Mas lá também mas o brabo é da educação física, faz mesmo de coisa. É um absurdo. Aqui é assim? Então não tem nada a ver o Anselmo daqui com o Anselmo de lá. Mas estamos muito felizes. Pastor Cristiano, todos os demais irmãos dessa casa, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É uma alegria poder estar aqui nessa noite. E os jovens também da igreja que estiveram aqui fazendo teatro, né? Stephanie aí, jogando duro, Felipe, Késia, todas as meninas, parabéns, trabalho lindo. Gente, eu estou feliz, né? A gente está na presença de Deus, é motivo de estar alegre. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite, amém? Eu queria convidar você, não vou me delongar, né? A hora já está indo. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 11. E o verso é o verso 1 e o verso 2. Eu tenho uma palavra do Pai para você e eu quero falar sobre esse tema, né, que nós estamos imbuídos a falar nessa noite. Submerso, proteja a visão. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Submerso, proteja a visão. Compartilhando algo com vocês que eu acho muito interessante. As Escrituras é um livro de fé, é um livro sobrenatural. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro que nos desafia a acreditar no sobrenatural. É um livro que, claro, você conhece as Escrituras, você vai encontrar nela administração, um pouco de direito, um pouco de medicina, cultura, poesia, música. A Bíblia está repleta de ensinos para a humanidade, mas a Bíblia é um livro sobrenatural. Abrir as Escrituras é você mover em coisas que às vezes o homem vai desconhecer. Nosso Deus está além da nossa capacidade de compreensão. E é um Deus que nos provoca a ver o que Ele vê, a enxergar o que Ele enxerga. E eu estava pensando nesse tema, e quando eu cheguei eu recebi um textozinho pequenininho ali que a menina me deu. Eu tive dificuldade de ler, mas aí eu vi que tinha João 3,16, então eu já sabia o texto, mas não consegui ler. E como acontece conosco, às vezes, tem pessoas que muito novas não têm a visão perfeita, precisam usar óculos, precisam fazer cirurgia. Tem pessoas que com o passar da idade vai se perdendo a força da visão e vai começando a usar óculos, e o grau cada ano que passa aumenta, infelizmente. Eu quero terminar minha vida como Moisés, né, com a visão boa. A visão é algo muito importante para nós, muito importante. E pensar sobre visão é, de fato, entender o que é fé e entender o que é se mover no sobrenatural a partir de Deus. E eu estava em Curitiba agora, semana passada, e na PIB, conversando com o Michel Piragini, ele estava narrando para a gente uma igreja hoje que tem 40 mil membros. Aí ele estava narrando para a gente, eu, Jamile e o Neto que estava ali, e ele falando que aquela igreja começou nos joelhos da mãe dele, em uma salinha que hoje é um lugar que foi levantado em homenagem a ela, que já faleceu. E ele disse que incansáveis vezes ela era a primeira a chegar na igreja na semana de oração. Uma igreja que foi plantada na oração. E ele dizia com muita empolgação a respeito da sua mãe. E nós entramos na sala, em uma sala bem simples, bem antiga, não se mexeu em nada. E ele falava, ali foi onde minha mãe iniciou a orar. E apontando com os olhos já lacrimejando, ele dizia, eu me lembro tantas vezes que ela dobrava o joelho ali, ela dizia assim, ó, esse prédio lá no fundo é da igreja.
E eles riam por dentro porque dizia assim, como? Um prédio milionário daquele é impossível de a gente conseguir. Não dá, não tem condição. Mas a mãe ajoelhava e profetizava. E hoje o prédio é da igreja. Só tem visão quem consegue ter intimidade com o Deus da Bíblia. Só consegue ver na visão de Deus que se alinha ao seu propósito. Só consegue enxergar aquilo que Deus enxerga quem de fato morreu para este mundo, para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E nós estamos diante de um texto muito poderoso e provocativo nessa noite, que é um texto que nos chama a atenção a entender algumas coisas importantes para que, submersos, possamos proteger a visão que Deus nos deu. Sem visão, você não consegue alcançar o propósito que você almeja. Você precisa ver, crer e se mover para alcançar aquilo que Deus te mostrou. Enquanto você fica parado, você não enxerga. Enquanto você não se move, você não acredita. Precisamos tocar no sobrenatural. E tocar no sobrenatural é nos provocarmos a enxergar o que Deus enxerga. A sair das nossas limitações humanas para adentrarmos nas ilimitações divinas. Quando Gabriel se aproxima da Maria, a Maria diz, eu sou mulher virgem, e isso é impossível, não tenho como gerar um filho. Mas Gabriel disse, você vê como os homens veem. Mas o poder do Altíssimo te envolverá. E o que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. E é importante que Gabriel disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Quem está próximo de Deus vê o que ele é poderosamente capaz de realizar. Infinitamente mais, além daquilo que pensamos e imaginamos pelo seu poder que opera em nós. E eu quero nessa noite provocar você, a você sair de uma visão humana para adentrar em uma visão divina, para que Deus possa realizar, e Ele quer realizar, tudo o que Ele já planejou na sua vida. E você está atrapalhando Ele. Eu quero que você nessa noite saia daqui sem atrapalhar Deus de realizar o que Ele quer fazer na sua história, na sua existência, nos seus filhos, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Você pode tocar alguém do céu e dizer assim, isso é para você, viu? É para todos nós. Vamos para o texto que diz assim, 1 Samuel capítulo 11, verso 1 e 2. Então subiu Naas, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naas, faça uma aliança conosco, e te serviremos. Porém Naas, amonita, lhes disse, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Observe que o inimigo, ele sempre quis roubar a visão de Deus no meio do seu povo. E aqui em 1 Samuel, Naas o amonita propõe uma aliança humilhante para o povo de Israel. Ele diz, arrancarei o olho direito de cada um de vocês, para envergonhar todo Israel. E essa proposta vai revelar o que de fato o inferno deseja para as nossas vidas. Cegar a igreja, paralisar nossos filhos, paralisar a nossa vida, roubar a nossa percepção do espiritual. Arrancar-nos do propósito que Deus tem para nós. E sem visão, não temos direção. Sem visão, não sabemos para onde ir. Sem visão, ficamos totalmente limitados. E Provérbios, capítulo 29, verso 18, vai dizer, sem visão, o povo perece. Precisamos da visão para andar, precisamos da visão para nos mover. Se você conhece um pouco das Escrituras, Gênesis capítulo 12 vai narrar a história do grande Abrão, que a partir dali se torna Abraão, pai de uma multidão.
Abrão, que se encontra dentro da sua tenda, tem dois momentos especiais. No Gênesis 12, Deus diz para ele sair do meio da sua parentela. Deus provoca ele a sair dentro da sua tenda. E claro, a tenda é um lugar de limitação para Abraão naquele momento. Enquanto eles permanecem na tenda, ele é Abrão. Mas quando ele sai da tenda, ele é Abraão. Enquanto você permanece na tenda, você é limitado. Mas quando você sai da tenda, porque você obedeceu àquele que diz sai, você se torna ilimitado. E quem está com Deus é ilimitado. Quem está com Deus é imparável. Isaías 14, 43, 13 vai dizer que aquele que acredita no Senhor sabe que Ele é galardoador. Aí o texto declara, Ele é todo poderoso e tem tudo em suas mãos. O controle é dele. Ainda que houvesse dia, Ele é. E não há ninguém que escape das suas poderosas mãos. Quando Ele está agindo, nada, nem ninguém pode detê-lo. Então, eu entendo que quando estou com Deus, dentro da visão central dele, aí sim eu sou imparável. Mas quando eu ando pela minha visão, pelos meus propósitos, pelo aquilo que eu desejo, é eu e eu e eu me torno limitado. É em Deus e na sua visão e no seu propósito que eu me torno ilimitado, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, dizendo até de recursos. Elias está no propósito, e no querite, ele sente o Deus que é ilimitado, que dá a ele um corvo, para levar pão e carne. Primeiro sanduíche, aquele grego gostoso, foi Elias que comeu no deserto, Deus que o serviu, porque quem está com Deus recebe recurso ilimitado, porque está dentro do propósito e da sua visão. Precisamos encontrar em Deus a visão correta para a nossa vida, para viver tudo que Deus tem para nós. Fora de Deus, visão morta. Em Deus, visão viva, visão poderosa, visão que se move. E aí encontramos o Deus que restaura a visão de Abraão, arrancando ele do meio da sua parentela, em Gênesis 12. E em Gênesis 12, Abrão sai, porém ele leva o seu cunhado, se eu não me engano, o Ló, não sei se é cunhado, é sobrinho Ló, e Ló vai com ele. É interessante você acompanhar o texto, porque a partir dali Deus não falou mais com Abrão. Por quê? Porque Deus falou com Abrão para sair ele com a sua esposa, ele e a sua família, somente ele e a sua família. A parentela era para ficar, mas ele levou a parentela. No meio do caminho, Deus não falou mais. Mas quando eles se dividem, Deus volta a falar. Gênesis 15, Deus aparece a Abraão em uma visão. E aí, a sua fé é renovada. Abraão, que está triste, abatido, cansado, vê o Deus sobrenatural manifestar-se a ele em uma visão. Uma visão, não sei se de dia, não sei se de noite, o texto não é claro, mas uma visão você pode ter de dia e você pode ter à noite. Enquanto que Gênesis 12, Abrão sai com Ló e Deus não fala mais com ele. Em Gênesis 15, 10 anos após, Deus lhe dá uma visão. Não atrapalhe Deus. Obedeça a Ele nos mínimos detalhes. Se Deus te deu uma visão, creia, Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele mostrou para você. Ele vai romper além daquilo que você imagina. Assim é Deus, assim é a forma dEle agir. E a visão é importante para que a gente possa compreender todo o contexto de manifestação da fé nas Escrituras. Eu estava com uma situação difícil de uma pessoa lá da igreja que entrou em uma situação de coma. Acho que muitos da igreja aqui também devem ter sabido do Ed. E aquela situação foi se piorando. Eu fui no hospital umas 3 vezes e cheguei no hospital e eu pastorei ele. E encontrar aquele jovem, tão jovem, daquela forma no hospital, moribundo, foi difícil.
Eu fiquei cerca de 30 minutos naquele leito do hospital, eu e o pastor Augusto orando por ele, e a gente ungiu, e eu olhava para o pastor Augusto e dizia assim, você viu alguma coisa? Ele não viu nada, eu não via nada também. E preocupado, a mulher dele já estava desesperada, e ele muito inchado, totalmente deformado naquela cama, e eu só acreditei que Deus poderia fazer. Quando eu saí daquele leito, a esposa dele, a Samara, veio até mim e falou, e aí, pastor, o senhor ouviu alguma coisa? Eu falei, não, filho, eu não vi nada. E aí, pastor Augusto, o senhor ouviu alguma coisa? Ele também não vi nada, filha. Aí eu peguei, tomei a palavra, ela meio agoniada, eu falei, Samara, quando Deus não nos mostra nada, é porque tem um sinal muito forte. Ele vai operar através da fé. E terminamos ali, continuamos o dia a dia da vida, você sabe, cada um tem seus problemas, suas correrias, o trabalho, a igreja tem vários problemas e a gente tem que lidar com tantas outras situações, de tantas outras pessoas. E ela foi enfrentando a sua luta ali, e nós íamos de vez em quando, orávamos na frente do hospital, e dávamos uma certa assistência, mas também tinha outras demandas na igreja, a gente não podia ficar focado 100% ali, mas estava em nossas orações. Um dia eu recebi uma ligação desaforada. Ela me ligou e disse assim, pastor, onde o senhor está? Eu falei, almoçando agora, era meio-dia, estava em casa. Ela, pastor, o senhor é meu pai espiritual. Eu não aguento mais, eu preciso do senhor agora. Eu falei, amém, filha, onde você está, eu vou. Eu estou indo agora para a igreja. Irmão, larguei a comida. Um pedido de uma mulher no telefone, desesperado. Larguei a comida, Jamila, o que foi, filho? Falei, eu preciso ir na igreja agora, Samara, eu vou com você. Jamila entrou no carro, nós fomos. Chegamos no meu gabinete, ela já estava na frente sentada. E quando eu cheguei, ela estava lá, ela levantou chorando, me abraçou. Eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. E aí a mãe dela estava, a irmã estava, uma amiga próxima, a Lorena. Entramos todos nós no meu gabinete. Mas aí também chegou o pastor Anselmo, ela tinha ligado para o pastor Anselmo. Chegou depois o pastor Augusto, ela tinha ligado para o pastor Augusto. E quando ela chegou lá, dentro do meu gabinete, ela desesperada, narrando, e ela tinha recebido a notícia mais terrível. E a amiga foi falar para a gente o que o médico tinha dito, e ela tomou a palavra e falou assim, não fale, Lora, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir o que ele disse, isso não vai acontecer. Ele tinha sido desenganado. Naquele momento, eu falei, Samara, ajoelha aqui no meio. Eu, o pastor Augusto e o pastor Anselmo impomos as mãos. O céu se moveu naquele momento de uma forma sobrenatural. Porque, enquanto os homens viam morte, Deus queria nos mostrar vida. O que eu quero dizer para você é que a posição que você toma define o seu futuro. Se você toma uma posição humana, com olhos humanos, com visão humana, é isso que virá sobre a sua vida. Diz Provérbios, como um homem imaginou, assim é. A fé precisa se manifestar nos momentos mais difíceis da nossa vida. E manifestar a fé é atrair o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Em 1 Samuel, você encontra o rei Naás. Deixa eu lhe narrar essa história. Jabes, um pequeno povo de Israel, se encontra sitiado por um rei enfurecido dos amonitas. Naás é o nome dele. E ele cerca Israel e desafia Israel. Israel, desesperado, sem ter o que fazer, faz uma negociação com esse rei. Eu pedi para colocar uma imagem aqui, não sei se está disponível. E o que o rei Naás coloca para Israel é uma situação delicada. Ele não pede o braço direito, a mão direita. Ele não pede a perna direita. Ele não pede a perna esquerda. Não pede o braço esquerdo. Ele não pede o olho esquerdo. Ele pede o olho direito. Por quê? Porque o olho direito é o olho que é a visão do soldado. Enquanto que o escudo protege o olho esquerdo, a espada se encontra na mão direita, e o olho esquerdo e o lado esquerdo e protege a parte do corpo
protege o olho esquerdo. Então, o olho direito é o olho da visão da batalha. O que Naás estava propondo para Israel é: eu quero tirar a sua visão de guerra. Eu quero tirar a sua força de batalha. Eu quero tirar o seu poder para vencer o inferno, o inimigo. É essa a proposta que o diabo tem para nós: arrancar a nossa visão, tirar a nossa força, fazer com que a gente não enxergue aquilo que pode nos destruir. E Naás faz uma aplicação para Israel, dizendo que ele quer fazer isso por um motivo: humilhar Israel. E aí, você precisa entender que o olho direito vai representar o poder espiritual de Deus na sua vida, a perspectiva da sua fé, a clareza da missão e do propósito de Deus para você. E o diabo quer arrancar de você aquilo que Deus mostrou para você ter de vitória na sua vida. Então, o inimigo continua tentando nos cegar todos os dias, tentando tirar a nossa visão, arrancar o propósito de Deus de nós. E ele, claro, vai trabalhar cegando a gente pela ofensa. Muitas vezes as pessoas são ofendidas e aquela ofensa cega ela. Ela faz uma besteira por causa da ofensa, ela devolve a ofensa, ela se perde por causa daquela ofensa, ela sai da presença de Deus por causa de uma ofensa. Às vezes o diabo cegou você por uma ofensa de alguém, na igreja, no seu trabalho, na sua casa, não sei aonde, e essa ofensa tirou você do propósito e da visão de Deus. Às vezes o que o diabo quer também é cegar você pelas distrações. E você foi apresentado a uma peça aqui para você vir no próximo domingo, é isso? No próximo domingo. Sobre distrações, como as distrações arrancam a nossa visão. Um jovem estava me falando que desejava muito alcançar tal posição na sociedade, e ele me contava a dificuldade de conseguir isso, porque vira e mexe ele passava horas e horas no videogame, em vez de passar horas e horas estudando. Eu disse para ele: pegue o seu videogame, coloque no chão, pegue um paralelepípedo e rume nele. Pastor, custou R$5.000. R$5.000 é o preço do seu futuro. Você está pagando R$5.000 para no futuro ser no máximo um jogador de videogame. Você precisa destruir aquilo que está te destruindo. Você precisa dar um fim naquilo que está finalizando o seu futuro. Enquanto você tratar bem as coisas que estão destruindo você por dentro e por fora e acabando com aquilo que você deseja alcançar, você não será aquilo que Deus planejou para você ser. Enquanto você ser como Gideão, com uma visão humana, malhando trigo no lagar, você não vai conhecer o Deus que pode arrancar você do lagar, colocar você no fonte de batalha e dar vitória diante dos filisteus, porque Deus é o Deus que opera milagres sobrenaturais para quem enxerga com os seus olhos. Olhe para alguém do céu e diga assim: enxergue com os olhos de Deus. Falar com ele aí: deixe as distrações. Distrações acabam com nossas vidas, distrações perturbam a nossa mente, arrancam os nossos sonhos, os nossos ideais e os nossos projetos. Mas uma coisa também que Naás queria era cegar pelas feridas e decepções da vida o futuro de Israel. Quantas pessoas estão decepcionadas e por causa de uma decepção ela não quer mais casar? Por causa de uma decepção no amor, não tem homem que preste. Aí vira feminista. Eu conheço gente assim. Quantas pessoas estão desanimadas, foram decepcionadas em alguma área da sua vida e aquela decepção se tornou a sua muleta. Ela bota aquela decepção debaixo do braço
e ela vira aquele desenho que dizia, ó céus, ó vida, ó dia, está chovendo, está fazendo sol demais, nunca está bom nada. Você conhece gente assim? Oh, meu Deus, mas amanheceu o dia feio hoje, hein? Chovendo demais. Vou nem sair de casa. Rapaz, mas tá sol demais. Que calor é esse? Deus é, mas tá parecendo inferno. Falei, irmão, tu não sabe o que é inferno, criatura. Outro dia, o pastor Fernando, o cara chegou para mim e falou assim, para que o inferno? O inferno é aqui. Eu falei, ô irmão, tu já leu a Bíblia? Isso aqui é um paraíso. Você tem liberdade, se você quiser ir na praia, não precisa nem ter dinheiro. Você vai na praia, puf, dá uns mergulhos, água gostosa, ó, desfruta da água da praia, da areia da praia. É bom, não é, irmão? É bom, realmente é bom. E um rio, é bom, não é? E aí você vai nesses lugares na floresta, aí você encontra às vezes pé de manga, né? Pé de umbu. Aí você come, né? Rapaz, o mundo é uma delícia, irmão. O mundo é um paraíso de Deus, é um oásis. Não é inferno, não. Sabe o que é inferno? É você querer beber água e não poder. É você querer sair dele e não poder sair mais nunca, durante toda a eternidade. É você estar atormentado em chamas e enxofre e ter como companhia Satanás e seus demônios. Isso é inferno. Isso é inferno. O mundo é um paraíso. Mas as decepções trazem um inferno para a nossa vida. E precisamos, irmãos, entender que o diabo quer arrancar a nossa visão, nos trazendo decepções, nos trazendo coisas para impedir com que venhamos ver o que Deus tem para nós. Olha para alguém do seu lado aí e diga para ele assim, Deus tem coisas boas para você, viu? Enquanto eu bebo água aqui, dá um aplaude ao Senhor aí, dá um glória a Deus, irmão. Tem crente aqui? Proteja a sua visão. E você só vai conseguir proteger a sua visão submerso em Deus. Se você viver uma vida fora das águas divinas, você não conseguirá proteger a sua visão. É mergulhado em Deus que a sua visão está protegida. É mergulhado em Deus e no propósito dele que a sua visão está guardada. É por isso que em Ezequiel 47, Deus disse a Ezequiel, para entrar no templo, e conforme Ezequiel ia entrando, você conhece o texto, as águas bateu no calcanhar, bateu no joelho, bateu nos lombos, até que ele não conseguiu mais andar e ele mergulhou. E quando ele mergulhou, protegeu a sua visão. Ele entrou no mundo de Deus, no mundo kairós de Deus. É igual a João no Apocalipse. Enquanto João está na ilha de Patmos, ele vê o quê? Perseguição, morte, destruição. Mas quando Deus apareceu para ele, está escrito lá em Apocalipse, quero que você abra comigo para você ver esse texto poderoso. Vai dizer algo tão sublime e maravilhoso que você precisa entender o que Deus está dizendo para João. Está assim, ó. E depois destas coisas, capítulo 4, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Enquanto João se encontra na ilha de Patmos, ele vê morte, destruição, perseguição. Mas quando o Espírito de Deus alcança João, ele vê uma porta aberta no céu e a voz como de trombeta que queria lhe mostrar o futuro de um mundo sem visão. Qual mundo você deseja viver? O mundo da fé que vê o sobrenatural e o céu aberto? Ou o mundo natural que vê morte, destruição e perseguição? A escolha é nossa. É nós que permitimos que o diabo faça aquilo que ele quer fazer na nossa vida. Nós damos a ele o direito. É nós que negociamos com ele. Naás chama Israel para negociar.
É Naás que faz uma proposta para Israel. Até quando você negociará a visão que Deus te deu com o diabo? Até quando você não acreditará naquele que é poderoso para fazer na sua vida? É tempo de abrir a nossa visão. É tempo de ver o que Deus quer nos mostrar. É tempo de acreditar naquilo que Ele já nos mostrou. É tempo de avançar com a visão que Deus deu, a esperança nessa noite. Aleluia! Deus não errou quando te deu o sonho. Deus não errou quando te deu a visão. Deus não errou quando te deu a direção. Deus não errou quando lhe chamou. E a todos quantos chama, Ele capacita. Não desista. Seja fiel. Seja forte. Seja constante. Seja corajoso. Não desanime. Ele vai romper na sua vida. Glória a Deus. Mateus 6, 22, 23 vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Você precisa ter olhos bons. Você precisa ver com olhos da fé. Ô irmãos, é quantas pessoas que às vezes chegam para mim: pastor, você está sabendo? Eu de quê? Fulano fez isso, eu não quero nem saber, irmão. Amém? Não me interessa. Você orou por ele? Não, pastor, só que vim te contar. Falei, não, vai mudar alguma coisa? Estamos cansados de reagir com as visões, querendo usá-las para destruição. Uma visão medíocre, uma visão humana, olha a morte com morte. Uma visão espiritual, uma visão divina, olha a morte com vida. Jesus está diante do túmulo de Lázaro e todos dizem: está morto. Mas Jesus diz: ele vive. Caitai tepom, fumenegali ecrau, Lázaro de orexo. E Lázaro saiu. 4 dias morto. Porque quem tem visão do céu não vê morte. Quem tem visão do céu não vê notícia ruim. Quem tem visão do céu está focado literalmente naquilo que Deus mostrou e não para. O que vai guiar você nessa terra? A visão dos homens ou a visão de Deus? As propostas de Naás, o diabo, ou aquilo que Deus já te mostrou? A segunda coisa que a visão determina em nossa vida é velocidade, direção e destino. Se você não tem visão, você não tem velocidade. Se você não tem visão, você não tem direção. E se você não tem visão, você não tem destino. Você não sabe para onde vai. Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece. Se você não tem uma visão clara, você não sabe o que vai fazer. É preciso, às vezes, desenhar. Nós, como líderes, às vezes, temos que desenhar. Ó, irmãos, tem gente que é difícil de compreender, irmão. Então, você tem que botar até um copo, para que entre na cabeça, para que a pessoa tenha capacidade de entender o que Deus quer fazer. Um exemplo, eu queria evangelizar essas pessoas da bagaceira de conquista. Da bagaceira, irmão. Gente que anda aí na bagaceira, sabe? Como é que eu chego nessas pessoas? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: você vai convidar eles. Eu, como? Convida eles. Aí eu mandei um presente, mandei meu livro, mandei uma Bíblia, mandei uma camiseta e mandei uma pulseira da conferência que eu faço. As pessoas que receberam, de tantas, que a maioria foram, 3 se converteram. Aleluia. Estão firmes na igreja. Porque visão. Você precisa ver. Agora, as pessoas que estavam comigo se escandalizaram. Deus me livre, pastor. Que apresentação à igreja. A pessoa botou o negócio lá, daqui a pouco falando, chorando. Daqui a pouco botou sambando, bebida. Irmãos, eu não estou preocupado. Nem um pouco.
Jesus sentou com os beberrão, com os comilão. Foi chamado de beberrão e comilão. Amigo de publicano e pecador. Mudou quem ele era? Você, com a visão que Deus te deu, muda as pessoas e o ambiente em que você está. Mas elas não mudam você. Porque o Espírito Santo te deu a capacidade de ser termostato. Sabe o que é um termostato? Aquilo que muda a temperatura do ambiente. Tem gente que é termômetro, que recebe a temperatura. Se está quente, ela é quente. Se está frio, ela é frio. Ela vai conforme o lugar. Tem gente não, irmão, que já chega irradiando o lugar, mudando a temperatura do ambiente. Está com cara de morte, mas Jesus chegou, trouxe vida. Está com cara de desesperança, Jesus chegou, trouxe fé. Você precisa ser termostato em vez de termômetro. Visão para mudar ambientes. A visão vai determinar aquilo que você vai realizar em Deus. Então, a visão vai determinar a sua velocidade. Enquanto você olha para Deus, você segue em direção a Ele. Pedro coloca o pé sobre as águas, que é algo incrível. E a velocidade lhe levou até a presença de Deus. Mas quando ele olhou e tirou a sua visão de Jesus, a Bíblia diz que ele naufragou. E Jesus segurou ele e falou: homem de pouca fé. Aí eu falei: Jesus, onde põe café não é bule? Que conversa é essa? Brincadeiras à parte, você precisa exercer a fé até o fim da sua jornada. Não é até o meio, não é até 10%. Quantas pessoas iniciaram e não terminaram? Quantas pessoas começaram olhando para Jesus, pisaram até nas águas, começaram até a andar, mas quando chegou bem perto, naufragou. Já viu aquele ditado? Nada, nada e morre na praia? Você não será assim em nome de Jesus. Você vai andar na velocidade de Deus. Você não vai ficar parado, frustrado, preso à realidade presente que você se encontra agora. Você vai acreditar que Deus vai botar você na Ferrari espiritual e você vai correr na velocidade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Abraão estava dizendo em Gênesis 15, Senhor, eu não tenho filhos. Ele olhava para dentro da tenda e para as suas limitações, eu só tenho Eliezer como o meu herdeiro. Ele é meu funcionário, eu não tenho futuro certo. Mas Deus fez com que ele tivesse uma visão e saísse da sua tenda, das limitações da sua vida. E Deus, levando ele para fora, diz: olha para o céu, Abraão. Você precisa erguer os seus olhos para o céu de vez em quando. Como diz o Salmo 121, olharei para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Olhe para o céu, em vez de olhar para a terra. Olha para Jesus. O destino é a visão ampliando os seus horizontes. Isso é o destino. Uma visão específica de Deus ampliando os seus horizontes. Já viu luneta, binóculo? Já viu esses trem? É isso. É Deus ampliando para que você possa ver os horizontes que te esperam. Como é que eu vejo isso, pastor? Vou te dizer. Qual é o binóculo que eu vou usar? Aqui. Faz isso, irmão, ó. Mete a Bíblia na cara. Mete a Bíblia nos olhos. Mete a Bíblia nos lábios. Mete a Bíblia no nariz. Mete a Bíblia nos ouvidos. Enche a sua vida com a palavra. Creia na palavra, se mova na palavra, viva a palavra, se movimente nela. O sucesso da vida de um homem e de uma mulher de Deus está desde quando ela viva as Escrituras. Me mostra o cristão e eu te mostrarei o nível de presença de Deus a partir do conhecimento dele das Escrituras. É a partir do conhecimento da Bíblia que a pessoa exerce e pratica que vai demonstrar o nível de experiência de intimidade com o Deus que ela vive. Nós precisamos ser, ou deixar de ser, tão somente
visitantes da igreja, contempladores do culto. E precisamos mergulhar no Deus do culto que nós prestamos adoração. Precisamos adentrar, mergulhar, submergir, para que a nossa visão se torne uma com Ele, ver com os olhos dEle, ouvir com os ouvidos dEle. Velocidade é a visão acelerando a sua fé. Você quer velocidade? Pratique a fé das Escrituras e deixe a aceleração da fé na sua vida tomar conta de cada ponto, de cada extremidade daquilo que você crer. Uma pessoa que tem velocidade na fé, ela é rápida em responder. Ela derruba toda a inconsistência da negatividade, da falta de fé, rapidamente. Ela não se deixa contaminar com as palavras negativas que ela recebe. Será? Talvez. Não é possível. Como isso se dará? Não. Ela proclama a palavra. Você quer orar bem? Ore a Bíblia. Você quer invocar bem o teu Deus? Use as Escrituras. Medite na palavra de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. E tudo quanto você fizer, prosperará. Mergulhe nisso, irmão. Seja submergido nessa velocidade dessa fé, das Escrituras. E o terceiro é a direção. E direção é a visão que define a sua rota. Irmão, sem visão você não sabe para onde vai. E tem gente que está igual Alice no País das Maravilhas. Esse caminho leva para onde? E o gato responde: para onde você quer ir? Não sei. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você não é qualquer pessoa. Você tem que ter uma visão clara do caminho que você deve seguir. Você deve ter uma direção e uma visão definindo a sua rota. Aonde eu encontro isso, pastor Everton? Está lá no endereço de João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a sua direção. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, e não há outro caminho. Aleluia! O problema é que enquanto olhamos para o chão, andamos em círculos. Como Israel, peregrinamos errado. Não sabemos para onde vamos. A peregrinação certa é a de Abraão. Vou te provar na Bíblia. Está escrito. Abra a sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 11. Aqui encontramos a direção certa que todo cristão deve tomar, como tomou Abraão. 11 de Hebreus, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer: pela fé, a sua visão é baseada, em primeiro lugar, na sua fé. Olho direito. É por isso que o diabo quer arrancar a sua visão. A sua visão lhe mostra o caminho. Pela fé, Abraão, sendo chamado, quem te deu a visão foi Deus, quem te chamou foi Deus. A Bíblia diz, ele obedeceu. Você quer sucesso? Você quer alcançar aquilo que Deus deseja para a sua vida? A visão que Ele te deu e o chamamento que Ele te fez exige obediência. Obedeça e você colherá tudo que Deus tem para a sua vida. Diz o texto, indo para o lugar que havia de receber por herança. Ele está indo em direção a uma visão clara e bem definida que o Pai lhe deu. E saiu sem saber para onde ia, porque o caminho de Abraão não é na terra. Aí agora, como assim, pastor? Ele está indo para Canaã, na visão humana. Na visão humana, ele não sabia para onde ia. O verso anterior, o texto vai dizer, indo para o lugar que havia de receber por herança. Há duas visões, a visão espiritual e a visão humana. A visão humana em Abraão se dá
em Gênesis capítulo 15. A visão espiritual de Abraão se dá também em Gênesis capítulo 15, quando ele recebe a visão de Deus que lhe promete ser pai de uma multidão. E qual é a direção? Diz o texto: pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia. Agora eu não entendi, pastor, explica isso. É você alcançar aquilo que os olhos humanos almejavam. Porque muita gente busca as riquezas da terra e acham que elas é o fim de tudo que Deus prometeu para eles. E aí a riqueza da terra se torna o aio, o grito de dor dessa pessoa. Só que Abraão não entendeu assim. Abraão habita na terra da promessa, que é Canaã, mas o texto diz, como em terra alheia. Dorme com um barulho desse, como diz os jovens. Dorme com um barulho desse. E o que é que Abraão quer dizer? Está escrito, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora ficou complicado, não ficou? Vai descomplicar agora. 10 vai dizer assim, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Que cidade é essa? Que cidade é essa, igreja? A cidade celestial, a nova Jerusalém. Abraão não viu a terra de Canaã. Abraão foi o primeiro a ver a nova Jerusalém descendo do céu, como também foi o primeiro a ver Jesus Cristo sacrificado no Calvário em prol de muitos. Por isso, a fé de Abraão é um dos grandes motivos que faz com que todo homem venha receber uma bênção maravilhosa de ser bendito através dele todas as famílias da terra. Então você precisa, como Abraão, olhar para o céu e caminhar para um destino que não pertence a este mundo, mas está descendo nas mãos poderosas do Pai do céu Todo-Poderoso, que breve virá ao som da trombeta, todo olho o verá, toda língua confessará, todo joelho se curvará e dirá só: o Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olhe para alguém do seu lado e diga: Deus não quer que você viva de passado. Tem muita gente assim, vivendo daquilo que já passou e não quer viver daquilo que Deus tem projetado para eles. E a terceira coisa, já estou encerrando. Se puder vir alguém aqui, ó, no teclado, eu agradeço. Para parecer que está acabando, né? A terceira coisa que podemos ver aqui é: visão sem ação é apenas uma ilusão. Visão sem ação é apenas uma ilusão. Você que teve uma visão, você precisa explorar a visão que você teve. Você precisa plantar, acreditar na visão que Deus te deu. Você precisa fazer uma maquete daquilo que Deus te mostrou. Como Hebreus 8, Deus disse a Moisés: faça conforme tudo que eu te mostro. E sim, Moisés fez o tabernáculo. Precisamos ter uma intimidade com Deus tão profunda, para que Ele vá nos mostrando e a gente vá operando em cima daquilo que Ele mostra, acreditando que Ele está nos direcionando nesse processo. A visão não se cumpre apenas porque ela foi revelada para nós. Não pense assim. Ela não vai se cumprir só porque Deus te mostrou. Você precisa se mover. Você precisa obedecer. Você precisa trabalhar. Você precisa fazer. Eu estava fazendo um trabalho para a conferência, e aí eu olhei para minha esposa e nós estávamos conversando, e ela falou assim: eu acho que deu o limite de pessoas, a gente precisa ir um pouco mais. Eu falei: amém. Oramos acerca disso e colocamos a nossa fé em ação. 8.000 pessoas, meu Deus do céu, como é que a gente vai conseguir isso?
é algo impossível, não sei se vai dar certo. Mas Deus mostrou, irmão. Deus mostrou num quarto, é minha e minha esposa. E conversamos acerca daquilo, acreditamos naquilo e fizemos aquilo que Deus nos mostrou e nos lançamos naquilo que Deus mostrou. Essa semana eu me sentei com 2 empresários. Eles sentaram comigo, foi engraçado demais. Eles sentaram e começaram a fazer cálculo. Que eles falaram assim, pastor, eu quero lhe ajudar porque eu vi um negócio foi grandioso demais. Eu queria ver aqui, vamos fazer as contas, e pai, e eles faziam conta e não sei o quê. Aí um me olhou assim e falou assim, rapaz, que loucura foi essa? Se eu fosse você, tivesse feito as contas, eu tinha falado com você assim, não dá, não vai não, vai dar B.O., não vai dar certo. Mas nós não nos movemos pela matemática humana, nós não nos movemos pelas circunstâncias humanas, nós não fazemos dentro das nossas forças, dentro das nossas limitações, não. Nós operamos na fé, na capacidade daquele que é poderoso para fazer. Nós nos movemos naquele que tem capacidade de realizar aquilo que eu não consigo realizar. É por isso que eu quero provocar você nessa noite a deixar a sua visão de tudo que você já pensou e acreditou, que te limitou até agora, para que você coloque a sua visão em Deus, que vai te levar em um passo muito mais longe do que você pensou. Não é hora de parar, é hora de prosseguir. Abraão viu um céu estrelado, mas também deu seus passos corretos. Ele saiu da terra e ele levantou altares e obedeceu. A Bíblia diz que Abraão ia e onde ele parava, levantava um altar para Deus, adorava o Senhor e continuava a sua peregrinação. Somos peregrinos. Esta terra vai passar. Claro, haverá novos céus e nova terra. Eu creio nisso. Mas somos peregrinos. E como um bom peregrino, nós levantamos altares. Conquistamos até algumas coisas. Mas a maior conquista é estar ao lado dele durante toda a eternidade. Muita gente tem visão, irmãos, mas não tem movimento. Não tem correria. Não se apressa, não faz acontecer. Tem pessoas que têm grandes habilidades de criatividade, mas nunca fez aquilo que pensou, que planejou, que sonhou. Vai para o cemitério, você vai encontrar ali um lugar cheio de morte, cheio de gente que sonhou, mas não colocou em prática. Cheio de gente que planejou, mas nunca saiu do papel. Nós precisamos nos movimentar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos realizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Precisamos de uma visão clara, e Deus já nos deu. Precisamos de decisões práticas e constância. Eu sempre costumo dizer que eu não quero atrapalhar Deus, por isso que minhas decisões são práticas, são simples. Eu faço o que tem que fazer. Senhor, é isso. Eu faço. Quantas vezes lá na igreja o povo fala assim, rapaz, você é maluco, isso não vai dar certo. Irmão, eu comecei a emagrecer, escrever no livro, estou escrevendo meu livro e quem primeiro foi mudado foi eu. Não sei se você já leu meu livro, eu desafio você a ler meu livro, você vai ver que coisa poderosa que Deus fez em mim e pode fazer em você através daquele livro. Tantas coisas práticas, simples, pastor Fernando, da Bíblia, a gente não coloca em prática, irmãos. E a gente deixa de desfrutar de tanta coisa boa que Deus nos deu, tanta visão maravilhosa, tanta criatividade fabulosa que o Senhor nos concedeu. E eu estava, irmão, já nessa mudança, correndo. E aí um dia eu correndo, encontrei uma pessoa, ela começou a correr comigo. E a gente começou a conversar. Oh, que coisa, né, irmão? Como Deus vai fazer. Eu fico besta como Deus vai fazendo essas coisas. E aí Deus me conectou com uma pessoa, depois Deus me conectou com outra pessoa que era campeã de ultramaratonista. Depois Deus me conectou com outra que era maratonista. Nenhum era crente. E aí eu não falei de Jesus, irmão. Eu sou assim, comecei a contar piada, brincar, resenhar. Quem me conhece sabe, eu sou brincalhão. E fui brincando, pá.
E aí, daqui a pouco, pai, uma coisinha eu falava de Jesus. Nem parecia que era crente, pastor Cristiano. Aí outra coisa eu falava de Jesus. Aí um dia o irmão falou assim, rapaz, você é pastor, né? Eu falei, sou. Rapaz, eu estou precisando ir lá na igreja. Eu falei, vai lá. Quinta-feira eu estou ministrando, vai lá. A pessoa foi, eu estava pregando. Quando eu estou fazendo um apelo no final do culto, ali o marido veio. Ultramaratonista, muito conhecida, blogueira na cidade. Se converteu naquele dia. Ela chegou para mim e falou assim, ó, pastor Everton, minha vida não está legal. Eu estou tentando engravidar e eu não consigo engravidar. E eu estou desesperada e o meu marido também, nós já estamos brigando e vamos separar. Eu falei com ela a primeira coisa, eu vou orar por você, mas eu quero te dar a melhor coisa do que filhos, Jesus. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela aceita, chorando, coisa mais linda. Desse tamanho, toco de gente. Corre 80 quilômetros. E aí, chega pro marido dela, você aceita, os dois chorando, se abraçaram, orei pelos dois, depois eu pedi para ele colocar a mão na barriga dela e falei assim, Senhor, está escrito, o Senhor é quem faz a mulher ser mãe de filhos. É o Senhor quem abre a madre. Abre a madre dessa moça. Faz esse milagre por ela. Eles chegaram aqui diante da tua casa, desesperados com o seu casamento interno. Mas o Senhor, Deus dos recomeços, faz isso acontecer em nome de Jesus. Oração simples. Eles foram, deram o nome, oraram, começaram a fazer o discipulado na outra semana. Segunda semana, 15 dias, eu recebo a ligação dela desesperada, gritando no telefone. Falei, pronto, aconteceu alguma miséria. Pastor, estou grávida. Aleluia. Eu falei, Deus, tudo um danó em pingo d'água. Irmão, esse Deus não é gente. Ele não entra em nada para brincar. Eu aí percebi, eu falei, esse negócio é Deus. Eu falei, rapaz, tu mexe com esses negócios de blogueiragem aí de corrida, pá, tu manja. Eu estou correndo. Não quer me ajudar não a fazer uma corrida cristã? Oxi, pastor, claro. Pronto. Fizemos a primeira corrida cristã da cidade. Todo mundo falou assim, esse negócio não vai dar certo não. Vai dar certo não. Deu não. 500 pessoas correndo. Mais de 26 pessoas aceitaram Jesus. Os testemunhos foram diversos. Teve gente que falou que estava correndo e chorando. Porque eu coloquei os legendários a cada quilômetro com um trombone, cantando as escrituras, citando os textos da Bíblia. Seja forte e corajoso, não desista. Irmão, eu mesmo, quando cheguei no terceiro quilômetro, falei, vou parar. Cansado, aí eu recebi, não desiste, Vaz, vai pra cima. Bora, pastor, aí, ó, vergonha, né, irmão? Posso parar, não. Fui até o final. Mas Deus iniciou isso com uma simples visão. Mas se você não colocar em prática, nunca vai acontecer aquilo que Deus te mostrou. Você precisa crer e você precisa colocar em prática. E deixa eu te dizer a última coisa nessa noite, para você guardar no seu coração. Deus é um Deus de visão, sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem gente aqui, Deus é um Deus de visão, sim ou não? Então Ele é um Deus que dará a provisão para a visão que Ele te concedeu. Deus é o Deus que concede a provisão. Gênesis 22, 14, Abraão chamou o nome do monte de o Senhor proverá. Ele sempre provê a sua visão. Ele sempre provê aquilo que você precisa. Quando Abraão seguiu a visão até o fim, Deus revelou o cordeiro no lugar exato, o qual tinha combinado com ele. Se você seguir a visão de Deus, a ordem de Deus, a direção de Deus, tudo que Deus planejou para você, você vai encontrar o cordeiro. E o cordeiro se levantará em seu favor. E você receberá o melhor e mais poderoso prêmio que qualquer homem pode receber na eternidade. Se tem uma coisa que eu quero chegar no céu, eu não quero ver Isaac, Israel, Jacó, né? Não quero ver Abraão, eu vou vê-los, mas não é o meu desejo. Ver Adão eu quero dar umas bolachas.
Isaías, Jeremias, o profeta chorão. Tanta gente maravilhosa. Davi, o grande rei. Sansão, com grande força. Não. Eu quero ver o Cordeiro de Deus. Eu quero abraçar Jesus. Eu quero sentir a sua provisão em toda a jornada da minha vida e dizer para Ele: muito obrigado, meu mestre. Tu me deu visão e tu sempre me proveu em todos os momentos da minha vida. Como disse Davi, eu já fui moço, hoje eu sou um velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Ele é um Deus que provê para os seus filhos. Quando você obedece, Ele abre porta que ninguém fecha. Quando você foca na missão, Ele cuida da provisão para você. A visão de Deus vai ter poços gigantes para que você possa guardar tantos benefícios que o céu vai te dar. Disse Jesus aos seus discípulos: vão de 2 em 2, não levem nada, levem só a sandália, não levem alforje, porque aonde vocês entrar, vocês vão comer, vão beber e vão dormir, porque quem envia contigo a provisão. Quem te manda, vai contigo no caminho. Você não serve a um Deus que te manda e te abandona. Não, Ele vai com você. Ele entra com você na cova dos leões. Ele entra com você na fornalha de fogo. Ele adentra com você no mar, quando o mar tentar lhe submergir. Deus vai contigo nessa jornada. E hoje Deus está aqui nessa noite para ampliar a sua visão, para fazer você ver o que você não viu ainda, para aumentar a sua fé naquilo que você já viu, para que você possa andar em direção ao que Deus planejou para a sua vida. Fique de pé, por favor.